Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de tornar aqui a Cascavel, na Igreja Assembleia de Deus, pela ocasião da celebração de mais um ano de festividade de agradecimentos da Umatzvel. E quero agradecer ao pastor Clemerson, irmã Janine, quero agradecer ao pastor Josué, com a sua muito digna esposa, a irmã Terezinha, em vossos nomes externo a minha gratidão ao ministério, à igreja, como também toda a diretoria. E os agradecimentos extensivos ao pastor Moisés, irmã Cláudia, ao pastor da sede, como também a coordenação desta juventude na pessoa do pastor Marcelo, pastor Ney, evangelista Marcos. Em vossos nomes externa a minha gratidão a toda a coordenação e a este grupo coeso que forma o Umatzvel. Muito obrigado a vocês por mais um ano me dar o privilégio imerecido da minha parte de fazer parte da vossa história. Que Deus vos abençoe. Quero registrar a minha gratidão, a receptividade, o carinho, a amabilidade, representando todos vós, ao presbítero Josué. Muito obrigado, meu amigo, pela condução, cuidado, ao diácono Leandro, que tem me conduzido. Que Deus os abençoe. E a alegria em ver a irmã Andréia com a sua querida, minha neta, digamos assim, Ana, que Deus te abençoe. Queridos, como há uma proposta temática, e o que está no meu coração esta noite está registrado na epístola ou na carta de Paulo aos Efésios, vou pedir um pouco a ajuda da mídia, pois eu vou usar alguns versículos. Efésios capítulo 5, vamos ler versículo 17 e o 18. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero usar o que Paulo motivou a igreja de Éfeso em um momento difícil. Quando nós analisamos o original grego, o verbo está no presente contínuo, enchei-vos. Isso implica dizer que Paulo estava dizendo à igreja: sejam cautelosos. Isto não é num estralar de dedo, é uma busca contínua. E que vocês têm que deixar o Espírito Santo coordenar, dominar a mente, o coração e as atitudes de vocês. Então, quando nós analisamos a igreja de Éfeso, os irmãos hão de convir que a história registra que esta igreja começou efetivamente na terceira viagem do apóstolo Paulo, quando ele termina a segunda viagem, que volta para Antioquia da Síria e Jerusalém, mas ele antes passa na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, deixa seus companheiros, Áquila e Priscila. Depois de um tempo em Antioquia e em Jerusalém, ele volta para Éfeso. E Atos 17 por diante diz que quando ele volta, Áquila e Priscila e 12 irmãos nativos, gentios, estavam cultuando. Então, a Bíblia diz que a primeira pergunta que Paulo faz, ele sentiu alguma coisa, pergunta: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? E eles dizem: nunca nem ouvimos falar. Então Paulo estende as mãos sobre eles e eles são batizados. Então o interessante
é que esta igreja vai protagonizar um avivamento em toda a Ásia Menor. A Bíblia diz que a cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana na Ásia Menor. Esta cidade era conhecida pelo seu contexto de crescimento político e econômico, além do religioso, pela Diana. Então havia uma presença de uma lenciosidade, de uma idolatria, de uma vida pregressa, pelo desenvolvimento da cidade e o crescimento que atraía pessoas do mundo todo. E a arte da magia era predominante na região. Então agora esses 12 irmãos, junto com Paulo, Áquila e Priscila, todos os sábados, agora cheios do Espírito Santo, iam pregar na sinagoga, que era o módulo de culto da antiguidade no judaísmo. E a Bíblia diz que todos os sábados pessoas se convertiam, mas alguns líderes, mestres judaico-ortodoxos, desfazia a pregação de Paulo, roubando a fé de alguns dos irmãos. Então Paulo pregava e no caminho, diz a Bíblia, havia essa dissolução da sua mensagem e aquilo perturbava ele, mas o poder que estava era tamanho, que a Bíblia diz que, com a história, que um certo filósofo cético chamado Tirano tinha uma escola em Éfeso. E quando ele sabe que estava difícil para Paulo pregar nos sábados, ele chama Paulo e diz: olha, a minha escola está à sua disposição. Então Lucas registra que Paulo agora não prega mais da sinagoga, mas na escola de Tirano, e agora não era só o sábado, era todos os dias. Então o Espírito Santo aproveita para invadir os irmãos, encher, transbordar e tomar conta da cidade. Veja que a Bíblia diz que o poder foi tão grande pelo Espírito Santo, que os aventais de Paulo eram levados, os enfermos eram curados, os demônios corriam pelo poder de Deus. A Bíblia diz que os mágicos que ganhavam muito dinheiro com a arte da magia, ouvindo o poder do Espírito Santo, queimavam os seus livros de magia em praça pública e aceitavam Jesus como Salvador. E o escritor diz que pelo Espírito Santo, Éfeso divulgou o Evangelho em toda a Ásia Menor. Mas o que vai... Isso por volta dos anos 53 depois de Cristo. 10 anos se passam. Então Paulo está sabendo, possivelmente da Macedônia, que aquela igreja perdeu o fulgor, que a presença do Espírito Santo tinha baixado por conta da pressão dos mestres judaicos e da pressão do dia a dia da cidade. Roubou o que ela era, ou estava querendo roubar. Ela já não era mais a mesma. Aí veja que Paulo vai escrever, trazendo à memória o privilégio que os gentios tiveram e não merecia. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Está no contexto da carta. Leiam comigo, por favor. 1, 2, 3. Eram gentios, na carne, imundos, pureza, puros, que naquele tempo, separados, agora observem que no teor da carta Paulo vai trazer a memória de como aquela igreja composta de gentios era antes de Cristo, o privilégio que receberam por entrar no contexto
e que eles deveriam ser cautelosos. Paulo estava dizendo que vocês estão perdendo o melhor. Aí ele vai fazer a comparação do que nós gentios eram e em contraponto aos judeus. Então eu quero pedir a sua atenção, e o meu objetivo é que no final você entenda o privilégio que você tem, que você não depende de homem para ser cheio. Veja que quando nós lemos a Bíblia, a ação do Espírito Santo está desde a nossa criação. Porque Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a decisão da criação. Mas quando nós vamos para Jó, capítulo 33, versículo 4, Eliú no discurso vai dizer como sucedeu a nossa geração. E olha o que ele diz: o Espírito de Deus e o Todo-Poderoso. Então veja que sem o Espírito Santo, que é o que prescruta a profundidade de Deus, é a essência de Deus, ele já está no início, é ele que dá essa forma a nós. É ele que pega da terra, forma o ser humano, e há quem diga, alguns eruditos, que ele disse: é perfeito, vou habitar nele, porque só eu habitando, enchendo ele se relaciona com o Criador. Veja que a ação divina só vem pelo Espírito, e o homem é criado. Agora há um relacionamento entre o Criador e a criatura. Agora há um relacionamento íntimo entre Deus e o homem. Veja que não havia barreira. Havia um relacionamento sem impedimento. Pastor Antônio, quem reverencio, pastor de honra. Então observe que o capítulo 3, vem o pecado, o ensoberbecer, a insensatez do homem, e separa o homem de Deus. E separando-o de Deus, não há relacionamento íntimo. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então observem que do capítulo 3, versículo 23 e 24, do Gênesis, a Bíblia diz que Deus lamenta. E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim. O homem foi expulso da presença de Deus. Então observem que Deus agora vai tentar trazê-lo de volta. E até o capítulo 11 Deus vai trabalhando. Veja que no capítulo 11 Deus recomeça com ele. E ele decepciona. Então a partir do capítulo 12 é o que Paulo vai falar à igreja de Éfeso. Ele vai usar judeus e gentios. Segura o teclado por um instante. Ele vai usar judeus e gentios. Então é aqui que Paulo vai pautar o privilégio dos gentios. Porque no capítulo 12 é um projeto santo. Porque veja que do capítulo 3 até o capítulo 11 não há relacionamento coletivo. E veja que no capítulo 11 vai terminar 3 linhagens. A única de que nós viemos, as únicas, Sem, Cã e Jafé, são espalhados confusos sobre a face da terra, sem relacionamento com Deus. Então no capítulo 12, Deus pega a geração de Sem, os semitas, e diz: eu vou me aproximar da minha criação. Aí chama Abraão
ele faz uma proposta. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas em ti. Então é aqui que todas as nações que não vêm desta linhagem são gentios, pagãos, sem direito que Deus vai dar a Israel. Então observem que essas nações, quando a geração de Abraão vai entrar para Deus, para a história, para a cultura, são forasteiros, são escravos, sem direito às prerrogativas de filhos. Então, veja que por meio do DNA de Abraão, Deus vai gerar um povo para ser adorado, e para que através da sua presença se relacione com o Deus. Aí vem Isaac, do sangue original. Você pode olhar que quando Isaac nasce, Ismael veio primeiro, mas Ismael era um plano alternativo, escravo de fora do Egito. Gênesis capítulo 21, versículo 10, quando Isaac é desmamado, veja que Sarai, sabendo que Isaac era de fora, ela chamou Abraão e disse: joga fora esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaac, porque agora quem vai ter direito é o filho da promessa, Isaac, o sangue original de Abraão. Quando nós vamos para Gênesis 46, 26 e 27, desta linhagem, deste DNA, por meio de Jacó, 66 almas, no versículo 26, desce para o Egito. No versículo 27, 70, com Jacó, Manassés, Efraim e José, 70 almas do DNA de Abraão, judeus. E agora vão vivenciar o capítulo 17 do Gênesis, a aliança entre Deus e Abraão da pureza, o único povo que vai ser puro, que vai ter acesso a Deus por meio da circuncisão. Então, pela circuncisão, os judeus têm acesso. 430 anos se vão. Aí Deus vai, pega Moisés, tira os descendentes de Abraão, por conta da promessa da escravidão, para a liberdade, para ser adorado, para atrair as nações. Quando chega no deserto do Sinai, na planície, Deus propõe uma aliança só para os judeus, uma aliança de fidelidade, e nós gentios fora, forasteiro. Deixa eu abrir um parênteses só para esclarecer: forasteiro é aquele que não é da cidadania, da descendência, é de fora. Escravos, você vai ver que todos de fora, mesmo que vivia em Israel, era chamado de escravos, sem direito às alianças do sangue original de Abraão. Então observem, só para você ter uma ideia, obviamente eu falo por mim, mas muitos sabem, quando nós saímos daqui, como todo mês eu estou viajando para fora, a migração é uma preocupação, porque para você entrar em algum país, tem uns que, por mais correto que você seja, por mais vezes que você foi, você é de fora. Então, quando chega na migração, por exemplo, a americana, eles olham, você não fala bem o inglês, já é uma dificuldade, vai fazer o que no meu país? Você tem que explicar quantos dias você vai passar, quanto dinheiro você tem comida, é uma triagem para que deixar, porque você é de fora, não tem direito que os filhos têm. Então, são tantos dias, tantos meses, se passar, é criminoso. Mas quando você volta para o Brasil, você nem pensa na imigração, porque você é filho. E quando chega na imigração, já tem a placa, brasileiros, filhos. Quando você entrega o passaporte, bem-vindo de volta a casa. Só para você estar entendendo o que Paulo está querendo dizer. Eu tenho 5 netos, 2 filhos, biologicamente. Chego em casa,
eles vão para minha casa, sobe no meu quarto, vira de perna ponta cabeça, mexe em tudo que pode, e você só fica achando bonito e bom, porque você não proíbe. É filho, tem direito. Os mistérios do pai, os segredos do pai, a profundidade do pai, o filho tem acesso. Mas o escravo nem na sala entra. Aí, agora, quem é filho? Judeus. E nós, escravos, de fora. Aí, capítulo 24 do Êxodo, Deus propõe: Moisés, sobe a mim. Diga o povo, se o povo quiser que eu desça, eles vão cumprir os meus preceitos. Aí diz o texto: Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor falou. 24:3 do Êxodo. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, o povo respondeu em uma só voz. O que é que o povo respondeu? O povo aceitou a proposta, só judeus. Aí, como há uma aliança, o sangue de novilho vai representá-los. Agora olha que coisa, capítulo 12 do Gênesis, capítulo 24 do Êxodo mesmo, versículo 12 por diante. Olha o que é que a Bíblia diz depois da aliança com os judeus. 24:12. 24:12, o inverso. Leiam, só para vocês terem uma ideia. Depois da aliança, o que é que acontece então? Lei, rebagagem. Versículo 13. E levantou-se Moisés e subiu. 14. E agora? Pronto, Moisés sobe no monte, a nuvem, ele entra para falar cara a cara com Deus. Porque Deus disse: eu vou te dar algo que vai guiar o meu povo. E eu vou te dar os mandamentos em tábuas de pedra. Moisés sobe, só os judeus vão ter direito. 40 dias aproximadamente se passa. Êxodo 32, versículo 1. O que é que acontece com a geração que saiu do Egito? 1, 2, 3. Ajuntou o povo a Arão. Faz-nos deuses. Imagine, as tábuas foram quebradas. Desce que o teu povo pecou. Primeira prova, pecado. Aí a geração que saiu do Egito, que viveu no deserto 40 anos, viu os milagres de Deus, pelo menos 10 milagres, viu o mar vermelho se abrir, decepciona. Judeus, perde o direito. Aí vem o salmista no Salmo 95 e diz o que Deus sentiu. Verso 10, Salmo 95, 10. O que é que ele diz? Verso 10, 40 anos. E disse: veja que é a geração do deserto. Deus tinha motivo para desistir de novo, mas Deus vai buscar reconciliação, que o direito era do homem. Mateus 1:17, veja o que Deus faz, de sorte que de Abraão até Davi são 14 gerações. Então Deus agora pega a geração que nasceu no deserto, a geração que saiu menor do Egito, e coloca ela na terra prometida. Agora essa geração vai gozar o melhor de Deus, vai viver o melhor de Deus. Então essa geração morre. Juízes 2:10. Quando esta geração de judeu morre, entra uma nova geração. E o que é que o texto diz? Participe que no final vai dar certo.
Veja que esta geração de judeu também decepciona. E ela vai terminar a história lamentável. 1 Samuel 4:22. Olha os hinos que eram cantados. Olha o que acontece. Qual era o coro que vivia nessa geração? Que era que eles diziam? A glória é levada à presa. Perderam o melhor presença. A insensatez fez eles perder a presença. 20 anos sem a arca. 20 anos insensíveis. Aí Deus vai buscar a geração de Davi. A geração de Davi, que amanhã a gente continua, vem com a adoração, com o relacionamento. Quando ela vem, ela vai se estabelecer. Quando ela se estabelece, aí vem Mateus e diz: de Davi até o cativeiro, mais 14 gerações. Ou seja, vem Salomão, vem Roboão, vem Abias, vem Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias. Mais 14 geração que tem direito a acesso a Deus. E agora, com acesso a Deus, o pecado vem, decepciona. Aí Deus usa Isaías, capítulo 65, versículo 2. Lamentou da outra, vai lamentar dessa. Isaías 65, 2. O que é que Deus diz para os judeus? Lamentação de Deus. Agora o que é que acontece? O lugar de adorar, o lugar de levita, de louvor, de adoração. Jeremias 52:13. Nabuzaradã entra na cidade, humilha os judeus, humilha a Deus e queima a casa do Senhor. Joga no monturo. Os judeus vão para o cativeiro, envergonhados. Aí Deus lamenta. Vou sintetizar o contexto histórico. É o que o pastor presidente leu. Quando Deus vê esta ingratidão, essa insensatez, e só os judeus tinham direito, Ele faz uma promessa. Joel, capítulo 2, versículo 28, por diante, foi lido. Aí Deus diz: vocês vão quebrar a cara comigo, porque há de ser que depois derramarei o meu espírito, não só para vocês, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. Mas o bonito está na continuidade, que é que Deus dizia também: sobre o escravo, sobre a escrava, derramarei do meu espírito também. São levados para o cativeiro. 70 anos sem culto, 70 anos sem adoração. Aí Deus vai buscá-los de volta. Quando Deus traz eles de volta para cumprir a promessa, veja que quando eles voltam, não tem mais tempo, não tem mais motivação. A Bíblia diz que os que foram, que voltaram velho, quando viram Deus pedir: me adorem, façam um culto, que eu quero descer na terra. Mas eles olham, só vê lixo, só vê monturo, só vê miséria. Aí os mais velhos choram. Como por exemplo, quem de nós, que eu já tenho 60, que viveu aquele tempo que não dependia de pregador nem de cantor para Jesus batizar, para Jesus fazer o culto ser diferente? Não tem dia que a gente chora com saudade? Aí quando os velhos vieram, que viram os cultos e a glória do templo de Jerusalém, e agora só vê entulho, começaram a chorar. Mas Esdras diz que a geração jovem, que não viu o tempo de Salomão, que veio só no monturo, só no louvor, cantavam. Enquanto os velhos choravam, os novos cantavam, e o barulho do cântico era mais alto do que o do choro. Aí Deus ouve o canto e a glória desce no meio do monturo, e Deus é glorificado.
Deus traz eles de volta. E não desiste. Aí Mateus 1,17 diz: do cativeiro até Jesus, Deus investe em mais 14 gerações dos judeus, filhos com direito. Período intestamentário, corrupção. Herodes restaura o templo de Zorobabel, faz uma coisa linda, mas a corrupção prevalece. Quando a corrupção prevalece, o povo declina. Por isso que Jesus diz: uma geração incrédula. Aí Deus olha e diz: vou restaurá-los de novo. E agora Ele vai dar o melhor. Ele vai enviar seu Filho. Vai enviar Jesus com o objetivo: restaurar os judeus. Mateus 1:1. Porque para restaurar tinha que ter compatibilidade sanguínea. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que Jesus vem no DNA de Abraão e vem restaurar Israel. João, Evangelho 1:11. Veio para os que era, e os seus, o direito é deles. São cidadãos e são filhos. A história diz que eles entravam no templo para adorar, mas já tinha uma mureta com o nome: gentios não têm direito, forasteiro. Eles entravam, homens e mulheres judias. Primeiro pátio, embaixo as mulheres ficavam. Só subiam os homens. Quando os homens judeus subiam, se virava, via as mulheres no primeiro pátio e os gentios fora. E agradecia: Senhor, obrigado por não sermos gentios, escravos e nem mulher. E dali para frente só o sacerdote, no último lugar só o sumo sacerdote. Estávamos fora de toda a aliança do Velho Testamento e promessa. Sem Deus, sem Cristo no mundo. Aí Jesus vem, os judeus rejeitam. Aí Deus olha para os escravos e vai cumprir o que Joel profetizou. Quando Deus olha para os forasteiros que não tinham direito, aí Deus disse: vou usar o forasteiro e vou colocar no lugar dos judeus. Por isso que na alegoria de Paulo, Romanos 11:17, ele usa uma alegoria. Ele usa a oliveira como original, projeto judeu. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante. O que é que Paulo está dizendo aqui? Oliveira, Israel; zambujeiro, nós gentios. Oliveira produz, zambujeiro não. A natureza não concerne. Aí Deus disse: mas eu vou derramar do meu espírito sobre o zambujeiro. Aí a natureza diz: não vai dar certo. Romanos 11:24. Olha o que a natureza diz: se tu foste cortado do natural, zambujeiro. E a continuidade diz o quê? E contra. A natureza não entendeu. Deus disse: eu vou pegar o forasteiro, vou pegar o escravo, vou pegar o zambujeiro, vou enxertar na oliveira verdadeira, no lugar dos ramos judeus. Mas é lógico que não vai dar certo. Eu trabalhei 40 anos com agricultura. E vocês sabem também, um agricultor, ele quando faz um enxerto, é porque aquela árvore produtiva parou de produzir. Então o enxerto é para produzir, não, é para reproduzir e multiplicar. Então tem que ser uma árvore da mesma espécie, mas com o poder de frutificar que a outra não tem. Aqui Deus vai pegar uma árvore que não produz, gentil, zambujeiro ruim, que nem fogo prega, e vai querer enxertar na oliveira verdadeira que os ramos pararam de produzir. A natureza disse: não vai dar certo, é loucura. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nós fomos salvos pela loucura da pregação.
Porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, mas Deus aprove nos salvar pela loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aí Deus pega e diz: vai dar certo. A natureza diz: não vai. Aí para nós entrarmos, o que é que ele faz? Romanos 8, 31 e 32. 8, digam em voz alta. 1, 2, 3. Versículo 32. Nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ele está escrevendo para gentios. Para a gente entrar, precisava o sangue de Abraão enxertado em nós, para podermos ser adotados. A natureza disse não, mas Deus disse: vai dar certo. Diga para quem está ao teu lado: não se incomoda. Fala alto: não se incomoda. Se o homem não acredita que vai dar certo, se a natureza diz que vai dar errado, diga: mas se Deus diz que vai dar certo, continua, vai dar certo sim. Se puder me abrir mais um retorno, eu fico agradecido. Ele entrega Jesus, gente. Eu vou sintetizar, que eu não quero passar do horário previsto. Agora ele abre mão do próprio filho. Porque Romanos 11, 25. Veja, ele vai, Paulo dizendo aos gentios: porque eu quero, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a este segredo, para que não sejam sábios em vós mesmos. Ele diz o quê? Que o endurecimento, Deus vai lá e endurece o coração de Israel, com um objetivo: para os gentios entrarem. E até enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Ele está dizendo: enquanto a trombeta não tocar, a vez é de vocês, gentil. Aproveite, a vez é de vocês. Aí ele doa o seu próprio filho, abre mão do próprio filho para a gente entrar. No alto da cruz, dilacerado, sangue original de Abraão, sacrificado por todos, judeus e gentios. Deus não desistiu dos judeus, mas vai enxertar a gente nele. No alto da cruz, ele grita a nossa independência, a nossa dívida do capítulo 3 até o 11. Gentios, forasteiros, não tem direito. Ele diz: pai, a dívida está paga. Tetelestai era um termo monetário, que quando alguém devia o outro, o credor tinha o direito de ir na porta do devedor, colocar com letras garrafais: devedor. Então quem passava sabia que aquilo era perdido. Mas quando alguém se predispunha e dizia: eu vou pagar a dívida dele, quando pagava, ralava a promissória na cara do credor e dizia: está pago. Por isso que Paulo diz que a cédula que era contra nós, ele rasgou, passou na cara do inferno e disse: já está pago. Tetelestai, tem que tirar a placa de devedor, e colocava: já foi pago, não deve mais nada. Ele diz: pai, está pago, eles não devem mais nada. Agora o Senhor pode usar, porque a porta do inferno já não vai mais prevalecer contra eles. Ressuscita. Terceiro dia, ressuscitou.
Quando Ele ressuscita, agora a gente vai ter liberdade. Veja que a Bíblia diz que os judeus, por conta que Ele olhou para nós, pregava para nós, os judeus ficaram com raiva do Evangelho. E qual foi o motivo? Romanos 11, 28. Os judeus até hoje têm raiva do Evangelho por um motivo. Leia e saiba qual é o motivo. Os judeus são inimigos por causa de nós. Diga para quem está ao seu lado: não estou nem aí. Eu entrei, eu vou ter direito. Aí vem Pedro, agora já não escrevendo a só judeus, mas escrevendo também a gentil. Olha Pedro, primeira carta, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Olha agora, ele está escrevendo para gentil também, Igreja Universal. Olha o que é que ele diz, leiamos: mas vós, sacerdócio real, nação, repete, nação, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 10, enche o peito e lê, versículo 10: vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas alcançasse agora misericórdia. Senta à direita do Pai e diz: Pai, eu vou ler, pedir para você ler, para comparar com Êxodo 24, que eu estou sintetizando. Atos 1, 8 e 9. Vamos lá. Ele diz o quê? Ele diz isso depois da ressurreição. Mas versículo 9, olha que coisa linda. E quando ele dizia isto, para o projeto original, a primeira aliança no sangue de novilho, Deus disse: Moisés, sobe aqui. Quando Moisés sobe, a nuvem faz o quê? Agora para os escravos, para os hamburgueiros, para os enxertados. Aí Jesus agora é quem vai mandar. E a Bíblia diz, os escritores hebreus, que Jesus é maior que Moisés, porque Moisés, mesmo sendo honrado, é servo, mas Jesus é filho, e o filho tem direito ao acesso do Pai. Aí uma nuvem oculta, ele entra, senta à direita do Pai e diz: Pai, prometi à minha igreja que o Senhor ia dar a ela o que Adão perdeu. Veja que a palavra revestir, o prefixo re é voltar ao passado, é vestir quem ficou nu, mas por algum motivo. Ele está dizendo: agora vocês vão ser vestidos de novo. Papai, eu disse a ela que o Senhor ia derramar o seu espírito, e não é para ir voltar, é para ficar com ela para sempre, até o dia do arrebatamento. Aí olha que coisa linda na cultura. Até hoje, os judeus ortodoxos, antes de Cristo era geral, eles não entram na casa de gentil, não dialogam. Nós somos imundos para ele. E eles dizem que tudo está em Jerusalém. Só Jerusalém é o centro da paz, só Jerusalém tem a santidade. Jerusalém tem os sábios, tem os entendidos. Amanhã a gente continua. Eles dizem: quanto mais longe de Jerusalém você morar, menos santo você é, menos direito você tem. Aí agora Jesus diz: Pai, derrama do teu espírito sobre a minha igreja. Aí vem Lucas em Atos dizendo que ela estava trancada, amedrontada, mas de repente vem do céu o barulho de um vento, como de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa.
E ele foi, não, veja a individualidade, todos estavam lá, cerca de 120, e ela repousou sobre cada um. Não diz simplesmente, cada um estava no lugar certo, estava adorando na medida certa, e falava novas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí vem Paulo, escrevendo aos gentios de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 20 a 22. Paulo fala sobre este penhor, sobre essa garantia, porque todas quantas promessas há de Deus há em Cristo sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Agora, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. A proposta do Êxodo 24, Deus disse: Moisés, eu vou dar algo ao meu povo para guiar, vai ser em tábua de pedra, o mandamento. Agora não, os enxertados, a igreja vai receber este guia no coração. É um penhor, é um lacre. É eu dizer ao pastor Clemerson: pastor, eu preciso de 5.000 reais, eu lhe pago. Aí ele vai dizer: qual é a garantia da sua promessa? Eu digo: o meu relógio vale 50.000, 100 vezes, 10 vezes mais. Aí ele vai dizer: então toma, mas me dá o relógio é a garantia de que eu vou voltar. Aí ele, e o selo aqui é a garantia do que os anjos disseram: este Jesus vai voltar de novo. Aí agora o Espírito vem, a garantia que vai nos guiar, e selado é como penhor em nosso coração. Por isso que o diabo fica doidinho quando você canta, quando você adora. Olha o número de jovens de crente que tem aqui, mas ele não pode fazer nada, porque quando ele olha, ele vê o lacre, ele vê o termo de propriedade exclusiva de Cristo. Ele não toca, o selo está lá. Quem foi penhorado? Quem tem esse penhor? Quem tem esse penhor? Cheio é. Aí vem sobre os judeus. Aí os doutores de Jerusalém, por isso que o termo é Galileu. Os doutores de Jerusalém, quando viram o barulho, também foi no meio do povo. Aí perguntaram: de onde vem esse som? Vem do cenáculo. Aí foram, quando ouviram o que estava ouvindo, a sabedoria, 17 idiomas, com tradução simultânea. Aí alguns se maravilhavam, mas os de Jerusalém diziam: mas eles não são Galileu, não são de longe? Como nós estamos ouvindo eles falar em outra língua de países diferentes? Aí os doutores diziam: eles estão bêbados, essa raça está cheia de cachaça. Aí Pedro sai cheio de quê? Pedro sai já cheio do Espírito Santo. Tinha negado há poucos dias atrás, agora cheio do Espírito Santo. Ele vai pregar a primeira mensagem e ele diz: ei rapaz, isso aqui não é cachaça não, é o que Deus prometeu por intermédio de Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não só para vocês agora, mas para quem está perto, para quem está longe, para quanto o nosso Deus se chamar. É a promessa, os escravos vão ter direito. Para concluir, aí Paulo vai escrever aos Efésios, trazendo a memória que eles não podiam deixar esse fogo apagar. Vamos retornar a Efésios capítulo 2. Agora vamos ser mais extensivos. Versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Leiamos, 1, 2, 3. Que tempo antes de Cristo, nós gentios estávamos sem Cristo. Vamos lá, uma língua só. Estranho. Versículo 13, enche o peito. Mas vós, já pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual dos ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação que dizia que a gente não tinha direito. Versículo 19. Agora enche o peito, lê. Assim que já não sois mais estrangeiros, mas sois cidadãos dos santos, da família de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: agora eu tenho um passaporte do céu.
Agora eu não enfrento fila de imigração. Quando eu chegar lá, bem-vindo, bem-vindo, bendito do meu Pai. O reino é teu, o reino é teu. Quem está esperando voltar para casa? Lembra que H disse que os escravos não iam herdar? Aí Paulo, para chatear, diz que Jesus quebrou isso. Romanos 8, de 14 a 18. Ele está falando para gentios, ex-escravo, agora filho. Olha o que ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito, veja que a ênfase é o Espírito, são os filhos de Deus. Porque nós, ele está falando para nós, porque o escravo, o espírito é de temor, é de medo. Ele não tem direito de entrar nem na sala. Aí ele diz: agora vocês têm direito de entrar na plenitude. Não tem mais véu, não tem mais barreira, não tem mais mureta. O sangue e a cruz deu direito a vocês, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual temos o direito de chamar papai, meu paizinho, Abba Pai. Prossegue: o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos logo herdeiro de Deus, também herdeiro de Cristo, e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele todas as sejamos glorificados. Por quê? Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que nós vamos receber. Cadê o filho? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Então olha no olho de quem está ao teu lado e diga: eu não sou mais escravo, não sou mais forasteiro, sou santo, filho de Deus. Vou virar o céu de ponta cabeça, porque eu tenho direito, cheio do Espírito, eu tenho direito a tudo do Pai, eu tenho direito de virar de ponta cabeça, tenho direito de mexer para o céu por dentro. Era isso que Paulo estava dizendo. A pressão da cidade, a pressão dos ensinos do ortodoxo judaísmo, a igreja já não era mais a mesma. Ele está dizendo: gente, já faz 10 anos, lembra como vocês eram, como o Espírito Santo, pastor Antônio, usou vocês. Agora a pressão da cidade, do dia a dia, examinou vocês. Façam isso não, não se embriague com essas coisas não, mas enchei-vos. Ele não diz vocês são cheios, ele diz enchei-vos, presente e contínuo. Eles já não eram mais os mesmos. É o que eu quero provocar essa nova geração, e a vocês e a mim. Hoje a gente tem templo bonito, com mármores, igreja linda. Não estou falando especificamente dessa, no geral, mas aqui tem muitos da minha geração, e às vezes nem banco para sentar a gente tinha. Quando sentava na banca 3, a banca ficava querendo cair. Púlpito de cimento e às vezes de barro, mas a chama era acesa. Os nossos cultos não tinha ninguém famoso, parecia panela de pressão. Cantava o hino da harpa, o pastor já dizia: Jesus está batizando ali, Jesus está batizando ali, Jesus está enchendo ali. Lembrai-vos de quem vocês eram. Os reformados estão querendo tirar isso de nós, geração. Eu volto a dizer, eles sempre me ligam: Bento, você está perdendo tempo. A nova geração
Você agora só tem que pregar para velhinho, porque a nova geração não vai entender a tua mensagem. Mas como? É Bíblia, é Pentecostes. A nova geração agora, Bento, é tira o pé do chão, é levanta a mãozinha, é roda, vai. Não, você vai ficar para trás. Muda a mensagem, prega a motivação, vai para o lado do coach que é bonito e eu digo não, vou continuar pregando Bíblia, porque ainda tem uma geração remanescente, ainda tem uma geração que tem lenha para queimar. E graças a Deus que hoje, setembro, dia 25, eu estou na Assembleia de Deus em Cascavel, e aqui tem uma geração chamada Maxwell, aqui tem uma geração chamada de Cascavel, assembleano, pentecostais, que ainda pega fogo. Deixa eu ouvir o barulho de quem vai calar esses reformados comigo. Quem tem língua estranha fala. Quem não tem seja batizado agora. Vai, reage, 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 reage. Você tem direito. É filho. Fique de pé, por favor. Vou pedir ajuda dos músicos, mas vou orar. Se você puder, se você quiser, pastor Clemens, me permita. Se você puder, me ajuda aqui, pastor Marcelo. Se você quiser e puder, vira para esse crente do mesmo sexo, a não ser que seja íntimo que está do teu lado aí. Assim como eu estou com o pastor, no olho no olho. Eu sou pentecostal assembleano. Olhou no olho dela, no olho dele, diga: ô ex-escravo, sem direito a nada, agora cidadão do céu, agora filho, fazendo parte, não da aliança da circuncisão, mas de uma aliança eterna, no sangue de Jesus. Quero nem saber como começou o congresso, quero saber como vai sair. Diga para ele: vou sair pegando fogo, vou sair tomando posse do direito que eu tenho. Se tu encontrar alguém depois do congresso que pensou que eu estava frio, que eu ainda era escravo e que eu era vazio, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Eu vou cheio, vou sair cheio, vou sair cheio. Abraça ele, incendeia ele. Arroia. Rabaiash, Eraiash, adore.